Olá, telespectadores da Teresópolis TV, programa Opinião. E hoje nós vamos fugir um pouco do dia a dia. Eu quero falar com vocês sobre comunismo. E no próximo programa, na próxima semana, nós vamos falar sobre capitalismo e vamos falar sobre a tal da meritocracia. Mas hoje vamos ficar só com o comunismo. Como historiador, eu pesquiso jornais antigos e vou dizer uma coisa para vocês. Todo o século XX, todos os jornais que vocês pegarem do século XX, do interior ou das capitais, vão fazer campanha cerrada contra o comunismo. Por quê? Bom, primeiro, se o comunismo fosse tão ruim, por que essa campanha tão maciça contra o comunismo? Na verdade, o problema não é o comunismo, o problema era a Rússia e a guerra que ela mantinha com os Estados Unidos. Como o país Brasil é alinhado com o país Estados Unidos, é natural que o Brasil ficasse contra a Rússia e contra a expansão do comunismo. Se o comunismo fosse tão ruim assim, por que essa briga, essa luta, esse desespero para evitar que o povo adira, na verdade, ao comunismo? Porque o comunismo não interessa para o mundo ocidental. Porque o comunismo bate de frente com o liberalismo. Ele é a antítese do liberalismo e do capitalismo. É verdade? Não. É verdade até certo ponto. Mas, na verdade, o que existe é uma guerra de poder político, pela qual passa a economia do mundo. A economia do mundo, hoje, no ano 2023, é dominada pela China, que é o maior país e talvez um dos poucos países comunistas do mundo. O segundo país que mais cresce em economia no mundo chama-se Vietnã, que também é comunista. Mas é uma guerra. Vamos explicar com o lado prático dessa guerra. Vamos explicar com o Brasil. Vamos esquecer Rússia, vamos esquecer Vietnã, vamos esquecer Estados Unidos, vamos esquecer tudo isso e ficar com o nosso povo. Primeira coisa, o comunismo não ameaça e nunca ameaçou o Brasil. Cita de cabeça para mim, você que está me ouvindo, lembra de um líder comunista no Brasil. Você vai lembrar de Luiz Carlos Prestes. E acabou. Acabou! Pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas pessoas no Brasil inteiro sabe alguma coisa sobre João Amazonas, Maurício Grabois, sobre Vladimir Palmeira, sobre Pedro Pomar, sobre o Holanda. Ninguém sabe nada desse povo, gente. Ninguém sabe nada desse povo. Isso é uma idiotia que se criou no Brasil e até no mundo ocidental, com medo do tal do comunismo, que nem existe mais naquilo que ele é da sua origem. Por exemplo, como que surgiu o comunismo? Surgiu lá na década do século XIX, com a Revolução Industrial. Por quê? Porque, principalmente na Inglaterra e na Europa, nos países europeus, do continente europeu, deixa eu deixar bem claro, daqui a pouco vão achar que eu não sei que a Inglaterra e a Grã-Bretanha ficam na Europa, a exploração da mão de obra trabalhadora era infernal. Você imagina você trabalhar 14, 16 horas por dia, você entrar numa fábrica fechada às 7 horas da manhã e sair 10 horas da noite. E morar em guetos, morar em porões fétidos, sujos, no meio de rato, ganhando uma miséria para trabalhar.
sabe? Sem direitos sociais, sem nada. O cara cortava a mão e morria de fome, porque ele não podia mais trabalhar, não tinha seguro, não tinha nada para o cidadão que trabalhava. Então, o comunismo surgiu, que na verdade não é nem o comunismo, é o marxismo, sabe? De Karl Marx com o Friedrich Engels, que defendiam que o trabalhador tinha que ter direitos. Direitos como nós temos hoje, que foi conquistado ao longo do tempo por causa da ação e do trabalho de pessoas que tinham ideias que os atuais detratores do comunismo chamam de comunas. Os comunas. Os comunas brigaram para ter greve, para ter aumento de salário, para ter a semana inglesa. Gente, a semana inglesa tem 60 anos. Olha só, no Brasil, pouco mais de 60 anos. Na minha cidade tem há 60 anos. Na minha cidade, os empresários lutaram 2 anos na justiça para impedir a aplicação da semana inglesa. Eles foram para a justiça. Aqui o comércio e a indústria abria às 6 da manhã e fechava às 6 da tarde, domingo até meio-dia e sábado o dia inteiro. Até 1959, gente. Presta atenção. Enquanto isso, um grupo pequeno da sociedade enriquecia e a grande massa da população empobrecia. Trabalhava de sol a sol, não tinha aposentadoria, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha nada. Não tinha nem salário mínimo. Salário mínimo do Brasil é de 1943, gente. Para! Quem era que lutava por esse povo? Os tal dos comunas. Porque os empresários brasileiros não queriam, de forma alguma, pagar ou retribuir aquilo que o trabalhador colocava na sua mão, que era a riqueza. Então, o poder absoluto do capitalismo sobre o trabalhador, que é o que a gente chama de capitalismo selvagem. Agora, aqui entre nós, nenhum trabalhador brasileiro quer ser comunista, cara. Nenhum. Você acha que o brasileiro, com a sua índole, o brasileiro que gosta de sair às 6 horas da tarde, tomar uma cervejinha e ir para casa, ou chegar no final de semana fazer o seu churrasquinho em casa, ou ir para o clube, para o Monte Livre, no Automóvel Clube, que eu estou falando dos clubes da minha cidade, passar o final de semana com os amigos dele, quer ser comunista. Comunismo é um negócio triste. Comunismo é horrível, sabe? O comunismo não é isso que a gente pensa que é. O comunismo é ruim, é péssimo. Agora, usa-se Cuba como o espelho contra o comunismo. Gente, Cuba não é o espelho contra o comunismo. Cuba sofre um bloqueio econômico há 60 anos. Qual país do mundo, qual regime do mundo conseguiria sobreviver durante 60 anos com bloqueio econômico? Cuba só sobreviveu porque Fidel Castro meteu uma ditadura lá. Senão, já tem em 1962, 63, no máximo 65, não teria mais comunismo em Cuba. Foi a pior coisa que eu acredito que os Estados Unidos fez, foi implantar um bloqueio econômico contra Cuba, porque ajudou a reforçar uma ditadura. Mas, presta atenção, nós brasileiros não nos adaptaremos jamais ao comunismo, até porque 98% da população brasileira é cristã, é católica, ou é evangélica, ou é espírita, e o comunismo nato, ele é ateísta, é materialista. Então, gente, afugenta da sua cabeça e me dá um líder de verdade que seja comunista, porque Lula não é. A Dilma talvez fosse, mas mesmo ela sendo comunista, ela não fez nenhum esforço real, verdadeiro, para implantar o comunismo no Brasil, porque ela sabe perfeitamente que isso aqui virou uma guerra civil. Então, gente, vamos estudar um pouco mais,
Na próxima semana eu vou falar sobre meritocracia e sobre o capitalismo. E onde o capitalismo poderia dar certo e por que ele não dá certo. E me aguardem. Abraço a todos.